E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo? Pois é, teremos jogo do Corinthians nessa quinta-feira, né, após data FIFA, a volta do Brasileirão, né, o Brasileirão vai voltar, só que apenas alguns jogos que vão acontecer da rodada 12, né, e depois vai parar de novo pro Super Mundial de Clubes. E o Corinthians joga nessa quinta contra o Grêmio em Porto Alegre, né? E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação aí do Corinthians para enfrentar o Grêmio. E o possível time, galera, é o seguinte, tá? O Corinthians que tem alguns desfalques, né? Tem desfalques aí. Jogadores machucados, pelo visto o Ranieri, né, se machucou contra o Vitória, não joga agora contra o Grêmio, né? E alguns jogadores foram convocados para suas seleções e dificilmente a maioria deles, a maioria deles não deve jogar, né? Então, um possível time com desfalques e muitos desfalques o possível time Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri, Maicon, Rian, Charles, Rodrigo Garro, Thales Magno e Héctor Hernandes. Só de olhar esses nomes já dá depressão, né? Só de olhar esses caras aí, meu Deus, né? Dá nem vontade de assistir o jogo, pra dizer a verdade. Mas eu vou assistir porque é o Corinthians, né? Enfim, mas que não dá vontade, não dá. Não dá, pelo amor de Deus, né? E o Corinthians que vai ter alguns desfalques, com certeza, né? Jogadores que estavam na data FIFA nas suas seleções. O Memphis, por exemplo, não deve jogar. Félix Torres, José Martínez, André Carrijo, enfim. O que eu acho que pode jogar é Hugo Souza, né? Porque ele tava com o Brasil, mas Hugo Souza não jogou, né? Não jogou, então ele não tem nenhum minuto jogado pela seleção brasileira, então ele não tem cansaço nem nada disso, e também ele é um goleiro, né? Goleiro não se cansa muito. E também o jogo da seleção agora foi em Itaquera, então ele estava em casa, o Hugo Souza. É só viajar para Porto Alegre com o grupo e já era. Então o Hugo Souza deve jogar tranquilamente nessa quinta-feira, né? O Romero talvez seja outra possibilidade, o Romero, porque ele também estava na Neoquímica Arena para enfrentar o Brasil, né? O Romero também estava em casa, então não tem questão do Romero, sei lá, tá em outro país, precisar voltar para depois ir para Porto Alegre, não tem. Isso acontece, por exemplo, com o André Carrijo e o Félix Torres. Se enfrentaram Peru e Equador lá no Peru, né? Então eles teriam que voltar do Peru para São Paulo para depois ir para Porto Alegre. O Carrijo e o Torres, né? Mas o Romero, não. O Romero já estava no Brasil jogando pelo Paraguai. Inclusive ele entrou em campo, o Romero, né? Contra o Brasil. Então o Romero também deve viajar. Não sei se joga, né? Mas deve viajar também. Enfim, e pelo que eu vi, o Breno Bidon foi convocado para a seleção sub-20, né? Pois é. Então o Breno Bidon talvez não jogue também. Então, talvez dos convocados, o único que inicie jogando é o Hugo Souza, né? O goleiro Hugo Souza, né? E é isso, galera. Bom, esse é o possível time. Já dá estresse logo de olhar, né? A gente olha, já dá estresse. Mas enfim, né? Esse é o possível time aí para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. E agora vamos com retrospecto do confronto. Pois é. Corinthians e Grêmio, histórico de confrontos. Eu estou no site do meu timão e ao todo na história 102 jogos, 35 vitórias do Corinthians e 36 do Grêmio, além de 31 empates. Então um duelo bem equilibrado aí, os gaúchos com uma vitória na frente. Então se o Corinthians ganhar, empata aí em número de vitórias contra eles, né? Gols no confronto, 231, 108 do Corinthians, 123 do Grêmio. Continuando aqui, vamos ver Corinthians e Grêmio por estádios. Eles mais se enfrentaram no estádio Olímpico, né, o antigo estádio do Grêmio, 38 jogos
e o Grêmio com o dobro de vitórias, 20-10, né? Na Arena do Grêmio, que é a nova casa do Grêmio, e vai ser o palco do jogo dessa quinta, 12 jogos com 5 vitórias do Grêmio, 4 do Corinthians e 3 empates, tá? Corinthians e Grêmio por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Brasileirão, 77 jogos, e o Grêmio com 30 vitórias contra 27 do Corinthians. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Grêmio, e o maior é Marcelinho Carioca, 9 gols em 20 jogos. Inclusive o Marcelinho fez gol contra o Grêmio na final da Copa do Brasil de 95. Pois é, ele fez o gol do título em Porto Alegre, o Marcelinho. O Sócrates tem 4 gols. Yuri Alberto, olha só, Luizão, Craque Neto, Viola, 3 gols. Vaguinho, Chicão, Ralf e o Silva, 2 gols cada um. Pois é, Yuri Alberto entre os artilheiros aí do Corinthians contra o Grêmio, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Grêmio foi no dia 11 de dezembro de 47. Pois é, há 77 anos o Corinthians ganhou 1-0 num amistoso, beleza? A maior goleada do Corinthians contra o Grêmio foi um 5-0 no dia 14 de maio de 80. Jogo pelo Brasileirão no Morumbi, 5-0 Corinthians, a maior goleada do Timão no confronto, tá? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Grêmio, 12 jogos, e a sequência atual, galera, pois é, que tá durando de 2019 até este ano agora. Então o Corinthians tá a uns bons jogos sem perder para o Grêmio. Vamos ver isso aqui agora, tá? Estamos a 12 jogos sem perder para o Grêmio. E tá aqui, os últimos jogos entre Grêmio e Corinthians, tá? Nos últimos 4 jogos, foram 2 em Itaquera, 1 no Couto Pereira pela Copa do Brasil e o outro em Porto Alegre, ano passado, né? Vencemos 3-0 pela última rodada do Brasileirão, tá? E eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem interessante desse confronto aqui. Pois é, uma coisa bem interessante, tá? Primeiro, vamos nos atentar aos duelos em Porto Alegre, tá? Somente nos duelos em Porto Alegre, tá certo? Beleza. O último jogo em Porto Alegre, ano passado, 3-0 Corinthians, né? Gols do Yuri Alberto, do Charles e do Depay, beleza? Aí, antes disso, teve esse 1-0 em 2023, gol do Romero, né? Aí, antes disso, em Porto Alegre, 1-0 em 2021, gol do Jô, né? Época de pandemia, Corinthians do Silvinho, 1-0 pra cima do Grêmio em Porto Alegre, gol do Jô, tá? Aí em 2020, 0-0, tá? Pegando só jogos em Porto Alegre, tá? 0-0 em 2020, 0-0 em 2019 e chegamos aonde eu quero chegar aqui, né? 1-0 para o Grêmio, Brasileirão 2018, né? Que é esse jogo aqui, tá? O que acontece, galera? Esse 1-0 para o Grêmio em Porto Alegre em 2018, pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo foi a última vez que o Corinthians perdeu para o Grêmio. Pois é, estamos há 7 anos sem perder para o Grêmio, tá? Seja em Itaquera, seja em Porto Alegre. Há 7 anos sem perder para os caras. Outro detalhe, muito interessante. Esse 1-0 para o Grêmio foi a última vez que o Grêmio marcou um gol contra o Corinthians em Porto Alegre. Vocês acreditam nisso? Jogando em casa, o Grêmio tá sem fazer gol contra a gente há 7 anos. Vocês têm noção disso? Os caras fizeram em Itaquera, né? O 4-4 há 2 anos atrás e o 2-2 do ano passado, né? Que o Garro, no final, empatou o jogo e evitou que a gente perdesse. Mas pegando duelos só em Porto Alegre, a última vez em Porto Alegre que o Grêmio fez gol no Corinthians há 7 anos, Brasileirão 2018, 1-0 pra eles, cara. Eles estão há 7 anos sem ganhar do Corinthians e há 7 anos sem fazer gol no Corinthians em Porto Alegre. Vocês têm noção disso? Aliás, o Corinthians está com 3 vitórias seguidas em Porto Alegre. Exatamente isso, 3 vitórias seguidas. 1-0 em 2021, aí teve 1-0 em 2023 e teve o 3-0
do ano passado, em Porto Alegre. Dos jogos em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, tá? Na Arena do Grêmio, 3 vitórias do Corinthians seguidas. Pois é, né? E outra coisa interessante desse confronto, vamos voltar para 2018, tá? Outra coisa interessante de 2018, vocês estão vendo aqui essa vitória do Corinthians 2-1 contra o Grêmio em Itaquera. Foi um amistoso, tá? Foi um amistoso. E essa vitória por 2-1 em Itaquera, em 2018, foi a última vez que o Corinthians ganhou do Grêmio em casa. Pois é, a última vez que o Corinthians venceu o Grêmio em Itaquera, há 7 anos, um amistoso em 2018, né? E eu lembro disso porque eu tava no estádio, né? Eu fui na arena ver esse jogo, era um domingo de manhã, e se não me engano, o Matheus Matias, quem lembra dele? Matheus Matias fez o gol da vitória, 2-1, tá? Então foi a última vez que o Corinthians venceu do Grêmio em casa, né? Então olha que coisa interessante. De 2019 pra frente, no confronto Grêmio e Corinthians, de 2019 pra frente, o mandante do confronto não venceu mais. Vocês têm noção disso, cara? A última vez que teve vitória de mandante no confronto Corinthians e Grêmio foi em 2018. De 2019 até hoje, só vitória de visitante no confronto entre Corinthians e Grêmio. E só vitória do Corinthians. Olha que legal. E o jogo é onde? Em Porto Alegre. Onde o Corinthians tem 3 vitórias seguidas naquele estádio contra o Grêmio. E o Grêmio tá sem fazer gol contra nós em casa há 7 anos. Pois é, galera. Essa é uma coisa pra se apegar, pra quem sabe a gente consiga mais uma vitória em Porto Alegre. Os caras não ganham há 7 anos do Corinthians, não fazem gol contra a gente em Porto Alegre há 7 anos, no mesmo período, e o Corinthians tá com 3 vitórias seguidas jogando na Arena do Grêmio. Então, bem interessante aí, Corinthians e Grêmio, né? E os mandantes do confronto, tanto o Corinthians quanto o Grêmio, não vencem também há 7 anos em 2018. Bem interessante isso, né? Enfim. E agora, galera, vamos mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, rodada 12, né? Detalhe que vão ter 6 jogos, 6 nessa quinta-feira, tá? Incluindo Grêmio e Corinthians, que é às 8 horas da noite, tá? Em Porto Alegre. 4 jogos não vão se realizar na rodada. São dos 4 times que viajaram para jogar o Mundial de Clubes, né? Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Os 4 jogos dessas equipes foram adiados, tá? Eles jogam depois. Assim, eu acho que o Corinthians deveria ter pedido para a CBF adiar o nosso jogo também. Porque o Corinthians tem desfalques das seleções, gente. Tem o Félix Torres, tem o José Martínez, tem o Memphis Depay, tem o André Carrijo, tem o Breno Bidon, tem o Romero. Então o Corinthians tem desfalques nesse jogo por causa da data FIFA. Então se jogos dos times que vão para o Mundial foram adiados, o jogo do Corinthians também deveria ter sido. Porque se eu fosse presidente do Corinthians, eu pediria o adiamento desse jogo. Deveria ter sido adiado. Aí o Corinthians vai repleto de desfalques, né? E é um jogo que é importante, galera. É um jogo importante. Fora de casa, coisa e tal. Se o Corinthians ganha, volta para os 10 primeiros colocados. Se perde, pode se aproximar da zona de rebaixamento, né? E é um jogo antes da parada para o Mundial, né? Então se o Corinthians, por exemplo, vence, pode ser importante, pode ser um mês aí de calma para o trabalho do Dorival Júnior, né? Se o Corinthians ganha, pode ser um mês de calma, de tranquilidade para o trabalho do Dorival. Agora se perde, é o contrário, né? Então, sei lá, seria importante adiar esse jogo, mas vamos jogar mesmo assim. O Corinthians, que começa a rodada na 11ª posição, se vencer, chega nos 10 primeiros e vamos lá, né? Vamos lá pra cima do Grêmio, né? E quero mostrar agora pra vocês os próximos jogos do Corinthians, tá? O Corinthians joga agora contra o Grêmio em Porto Alegre, tá? E aí parou por um mês, né? Para por um mês, tá?
vai ter o Mundial de Clubes, então para por um mês. Quando voltar, lá pro dia 12 de julho, quando voltar, pegamos o Bragantino em casa, tá? Depois é o Ceará fora, São Paulo fora, um clássico, Cruzeiro em casa e o Botafogo fora. Aí depois vai ter a Copa do Brasil, primeiro jogo contra a Porcada, né? Então assim, quando voltar os jogos, teremos pedreiras pela frente. Teremos pedreiras. O Bragantino, por exemplo, vem numa sequência boa. Tá lá no G4 o Bragantino, né? Tá no G4. Se não me engano tá, né? O Bragantino, deixa eu ver aqui na classificação. O Bragantino tá em terceiro. O Bragantino tá na frente do Palmeiras. Tá em terceiro o Bragantino. Aí quando voltar, vamos pegar justamente o Bragantino. Em casa, né? Aí depois é o Ceará. O Ceará que vem jogando bem. O Ceará tá na... deixa eu ver aqui. 10ª posição, né? A mesma pontuação do Corinthians, mas pelos critérios tá na frente, né? Ceará lá em Fortaleza. Aí o São Paulo fora de casa, clássico, difícil. Cruzeiro em casa, Cruzeiro que vem bem no Brasileirão, né? Cruzeiro vem bem. E o Botafogo fora, que também vai ser difícil lá no Rio de Janeiro, né? Tudo bem. Depois da parada pro Mundial, né? Muita coisa pode mudar. Claro, o Corinthians pode voltar muito bem, os outros times podem voltar muito mal, né? Pode acontecer. Pode ser que o Bragantino, essa parada para o Bragantino faça mal, né? E essa parada para o Corinthians faça bem, né? Um mês onde os jogadores vão perder ritmo de jogo, né? Tem que lembrar disso. Jogadores vão perder ritmo de jogo, exceto, claro, os jogadores que vão disputar o Mundial, né? No caso, Botafogo, Palmeiras, enfim. Mas os outros times que não jogam o Mundial, esses jogadores vão perder ritmo de jogo. Talvez o Corinthians até marque algum amistoso, sei lá, para os jogadores terem um certo ritmo na hora de voltar os campeonatos, né? Mas eles vão voltar com pouco ritmo de jogo, né? Talvez com nenhum ritmo de jogo. É um mês parado e faz diferença. Então quando voltar, né? Não sei, talvez o Bragantino esteja pior, talvez o Corinthians volte bem, né? Então assim, em um mês, muita coisa pode acontecer, né? Enfim, e abre também a janela de transferências, tem que lembrar, abre a janela em julho, uma janela que me preocupa em relação a perder Yuri Alberto, a perder Rodrigo Garro, Memphis Depay, né? Eu tenho receio de perder esses jogadores. Em questão de contratação, eu não tenho muita fé. Não tenho, né? E se vier, vai ser jogador, né? Enfim. Mas a minha preocupação nessa janela é perder os principais jogadores. Essa é a minha preocupação, né? Mas vamos ver, gente. Vai ser um mês parado, um mês pro Dorival tentar ajeitar esse time. E vamos ver como o Corinthians volta. Vamos ver como o Corinthians volta aí, né? Pelo que eu vi, o time vai ter alguns dias de férias, né? E aí depois, quando acabar esses dias, vão voltar para uma mini pré-temporada, né? Eles voltam para uma mini pré-temporada com o Dorival Júnior e pode ser importante. Pode ser importante aí esse tempo aí pro Dorival, né? E é isso. Bom, vamos agora para palpites. Pois é, vamos para palpites para o duelo de Grêmio e Corinthians. Pois é, palpites. Bom, o Grêmio vem numa sequência ruim, né? Com atuações ruins, igual o Corinthians, né? Eu arrisco a dizer que é um jogo clássico de 0 a 0, né? A chance de dar 0 a 0 é gigantesca, né? Mas eu vou arriscar 1 a 0 Corinthians, né? Vou arriscar 1 a 0 e, sei lá, quem pode fazer o gol nessa brincadeira aí, mano? Nossa, não tem Yuri Alberto, não vai ter Memphis Depay. Os caras que fazem gol normalmente. Cara, eu vou apostar, sei lá, cara, 1 a 0 Corinthians, gol do Kaká de cabeça e cobrança de escanteio. Pronto. Ó, eu não aposto gol do Thales Magno, não aposto gol do Hector, não aposto. Hector Hernandes e Thales Magno, não dá esses caras. Então, 1 a 0 Corinthians, gol do Kaká de cabeça. E vamos lá, vamos pra cima do Grêmio, tentar vencer mais uma vez eles em Porto Alegre. E vamos lá, tá?
Então é isso, galera. Bom, comente o palpite de vocês, tá? O meu é 1 a 0, gol do Kaká de cabeça, tá? Esperando, claro, que o Kaká jogue. Eu acho que ele deve jogar. Enfim, né? E comente aí também o que vocês acham desse confronto contra o Grêmio. Pois é, tá? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Se Deus quiser!